Será que é possível um personagem fictício que se rebela contra o sistema e resolve não usar drogas para se sentir bem realmente afete eu e você? Olha, com os 8 anos de leitura eu descobri que não existe mundo fictício nem nada que não possa nos afetar. Está tudo relacionado. E hoje eu vou te mostrar como a gente pode utilizar um livro como Admirável Mundo Novo para enxergar a nossa realidade e mudar a nossa forma de ver o mundo, que é mais importante. Entre um livro técnico que ensina como melhorar a performance e uma ficção que nos mostra o que acontece quando o homem vira apenas uma peça eficiente, qual desses dois livros explica melhor o nosso tempo? A resposta é muito clara. A ficção, a literatura. Porque a literatura não vai te dar um manualzinho do que fazer, do que pensar, ela vai te ensinar a pensar sobre o manual. A literatura não vai te ensinar a vencer o sistema, mas a entender que você já faz parte dele. E é isso que Hurlix faz com maestria. Ele constrói uma sociedade que ninguém sofre e, por consequência, ninguém sente. Parece uma utopia, mas na verdade é o inferno do conforto. Em Admirável Mundo Novo, a gente está vendo uma sociedade que cansou de ser humana. E se você acha que está imune a isso, talvez o soma que você tome seja outro. No mundo de Hurlix, o soma é um antídoto para tudo. Tristeza, solidão, dúvida, qualquer coisa se resolve com uma dose. O que Hurlix anteviu foi a criação de uma cultura que gosta, que prefere evitar o incômodo, coisa que no século XXI a gente vê como um modelo quase que econômico. A produtividade tóxica é uma droga. No final das contas, ela promete preencher o seu tempo, evitar o tédio e deixar o seu tempo completamente preenchido. Afinal, você não pode ter nenhum tipo de momento que você não esteja fazendo nada, porque você poderia estar ganhando muito dinheiro se você estivesse fazendo alguma coisa. Mas a consequência é a mesma do romance. O ser humano se torna incapaz de lidar com o vazio, de lidar com o momento de não estar fazendo nada. Nietzsche, muito antes de Hurlix, já havia descrito esse fenômeno como o último homem. O último homem é aquele que desistiu da grandeza, da dor, por causa da segurança. Ele busca o conforto acima de tudo. Ou seja, esse último homem ele não quer ser livre, ele quer ser confortável. E talvez essa seja a profecia mais perigosa da filosofia moderna, o momento que o homem se tornaria tão civilizado, tão domesticado, tão produtivo que já não precisaria de alma. Em Admirável Mundo Novo, esse homem ganhou uniforme, programação genética e uma pílula para a felicidade garantida. Marianne Wolf, em O Cérebro no Mundo Digital, mostra que esses estímulos modificam o cérebro profundamente. Isso quer dizer que esses estímulos rápidos vão prejudicar a sua atenção e também a sua empatia. A diferença é que a droga, ao invés de ser uma pílula, é essa produção desenfreada de conteúdo. É você estar sempre o tempo todo ali, desbloqueando o celular, entrando no Instagram e buscando mais um vídeo, buscando mais um vídeo. Pior é o TikTok, porque o TikTok ele consegue trazer uma seleção de vídeos muito mais específicos, porque ele sabe o que você gosta. Afinal, você deu um like ali, o algoritmo entendeu, ele vai te mostrar diversos vídeos iguais, semelhantes e vai buscando e te viciando cada vez mais. O momento que você acha que você está há 15 minutos ali, pode ter certeza que você está pelo menos uma meia hora. O antídoto é o mesmo que o Hurlix ofereceu a John, o selvagem, no livro. A capacidade de suportar o desconforto. Por exemplo, ler um livro difícil é o oposto do soma, porque você está no momento de fazer silêncio, de refletir. Mortimer Adler diz lá em Como Ler Livros que ler um livro, o exercício de você ler um livro, é também um trabalho. Quem lê ativamente, quem lê com atenção, está lutando contra o entorpecimento. É até estranho falar isso, mas pense comigo, quando a gente está lendo um livro, a gente está lutando contra estímulos que são muito mais fáceis de fazer. É muito mais fácil eu sentar na minha televisão, ligar o Prime Video, colocar uma série e de repente eu desbloquear meu celular e ir lá para o YouTube, porque eu só consumo YouTube, e assistir um vídeo. É muito mais fácil para mim. Mas eu coloquei na minha rotina que eu tenho um tempo para leitura. E nesse tempo para leitura não existe televisão nem celular que me atrapalhem. É difícil fazer isso, Ana? Pô, pra caramba. Tem dias que você não tá afim, tem dias que não dá simplesmente, e você tem que lidar com essas frustrações, com essas concessões de tempo, com essas concessões de espaço na agenda e tudo mais, mas você não pode desistir, porque não é uma atividade comum. E se não é uma atividade comum, vai ser um pouco difícil de você encaixar na sua rotina. Mas enfim, em Admirável Mundo Novo, tudo é condicionado desde o nascimento.
Desde quando a pessoa é criada dentro do laboratório, ela já vai saber o que ela tem que amar, o que ela tem que gostar, a função dela na sociedade e também uma espécie de casta. E a partir desses elementos, ela já vai servir a um determinado propósito. Tudo isso sem questionar o sistema. Aqui, a liberdade foi substituída por programação. O que Hurlix vai intuir aqui é assustadoramente comum, justamente porque a gente confunde essa liberdade com escolha. Afinal, a gente esquece, a gente muitas vezes esquece que o algoritmo está filtrando o que a gente deve assistir, o que a gente deve gostar, o que a gente deve odiar, o que a gente deve criticar. O Soma Contemporâneo nada mais é do que essa curadoria que o algoritmo faz. A genialidade desse livro aqui foi mostrar que o poder não se impõe pela força, basta oferecer prazer. Quem está satisfeito não pensa em se rebelar, e esse é o controle mais perfeito. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz e ninguém precisa se rebelar. Afinal, tá todo mundo muito tranquilo com a situação de que está. Michel Foucault traz um conceito bem interessante chamado biopolítica, que é quando o poder ele não reprime, mas sim molda, que não prende corpos, mas ele regulariza os comportamentos. E em Admirável Mundo Novo, esse controle não é feito por guardas nem por câmeras, mas sim pelo desejo. O sistema aqui em Admirável Mundo Novo, ele não precisa necessariamente proibir, ainda que haja proibições, mas ele vai te mostrar exatamente o que você deve gostar. Tanto é que a Lenina, que é uma das personagens, ela tá tão condicionada que ela sabe exatamente o que ela tem que gostar, o que ela não tem que gostar, onde ela se sente confortável, onde ela não deveria se sentir confortável também. E o mais assustador é que isso não parece tirania, mas sim liberdade. Afinal, a pessoa tem a falsa sensação de que ela gosta disso porque ela desenvolveu um gosto pessoal e tal, mas no final das contas é porque ela viu muitas vezes vídeos no Instagram. O ponto principal aqui é que a nossa resistência não está só em largar o celular. Eu acho que não é só largar o celular, mas é recuperar, é reconstruir a nossa atenção. Hurlix acreditava que a liberdade começava na mente, e eu acredito também que a leitura é esse último espaço na nossa mente que nós podemos ser claramente livres. Quando você escolhe ler um clássico difícil, você está fazendo exatamente o que fez John ao recusar o Soma. Você está tentando ver a realidade sem filtros. E o que eu estou querendo dizer no final das contas? É que quando você lê um livro, você está construindo o seu próprio pensamento crítico, você está construindo o seu imaginário. Ah, Ana, mas aquele autor, determinado autor tem viés, mas é você que vai construir a sua opinião sobre aquele autor. Ana, eu não posso ver nenhum vídeo sobre o livro? Lógico, senão eu nem faria esse canal aqui. Mas o que eu quero dizer é, você ler por si, construir o seu repertório e vir aqui discutir comigo. Ana, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem um monte de gente que discordou comigo no vídeo de Tudo é Rio. Eu entendi, compreendi e achei massa que tiveram opiniões contrárias. Isso que faz a construção do pensamento. Não é você só aceitar a minha opinião e eu só aceitar a sua opinião. Mas sim essa divergência. Divergência constrói, de fato, boas visões e bons resultados. Mas precisa vir de você. Você precisa construir seu repertório, você precisa construir sua opinião. E é esse tipo de leitura que o Clube Leituras em Série promove. Para você que não conhece o Clube Leituras em Série, é um clube de leitura em que a cada temporada a gente explora um tema diferente. Na segunda temporada exploramos o tema da distopia e aqui não é um desfile de futuros tristes não, mas um ensaio, mas uma demonstração de lucidez. A temporada vai mostrar como diversos autores com diversos livros diferentes demonstraram um futuro que pode estar acontecendo agora. E Admirável Mundo Novo é um dos livros que exploramos nessa temporada com aulas gravadas sobre o autor, sobre o contexto do livro, aulas ao vivo para discutir também um livro, um grupo exclusivo para trocar ideia, e você pode trocar ideia não só sobre essa temporada, mas outras também, tirar dúvidas sobre dicas de livro, edição, tradução também. E além de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, nós também lemos Nós, do Zamiatti, que vai mostrar como a transparência total pode ser um perigo, inclusive foi uma das primeiras distopias, a gente chama do Zamiatti como o pai das distopias. Nós lemos também O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, que mostra como a fé vai disputar com o poder com a vinda do anticristo. E também lemos 2084, O Fim do Mundo, do Boalen Sansal, que é um autor contemporâneo que mostra como que a linguagem é reduzida tanto para que as pessoas não consigam se comunicar e, por conseguinte, não consigam se entender. A cada leitura, o clube propõe o mesmo exercício: pensar, olhar com cuidado para os livros, nesse caso as distopias, e entender os elementos que estão presentes na nossa vida e como que a literatura
muda de fato a forma como a gente olha o mundo. E no final das contas, não se trata de prever o futuro, mas sim de reconhecê-lo enquanto ele está acontecendo. As aulas dos encontros são construídos para isso, para que você leia com calma, com profundidade e que entenda de fato o livro. O link está aqui na descrição para você conhecer o Clube Leituras em Série e também participar da segunda temporada. Com sorte, esses livros nos ajudam a reconhecer o mundo que nós temos, mas também a continuar lúcido dentro dele. No final de Admirável Mundo Novo, John escolhe o sofrimento. Ele recusa a soma, ele recusa a estabilidade da segurança e diz que quer ter o direito de ser infeliz. Esse momento é um dos momentos mais dolorosos da literatura moderna, porque no final das contas o Hurlix não está defendendo o sofrimento, e sim a consciência. Ele está dizendo que sem dor não há consciência, não há profundidade. Sem dúvida, não há pensamento. E sem pensamento, o homem é apenas uma máquina de prazer, satisfeita, dócil e completamente controlável. Foucault dizia que o poder moderno não precisa necessariamente matar, basta torná-lo funcional. Hurlix vai além, diz que basta torná-lo feliz. Hoje, quando alguém diz não quero ler um livro difícil, está falando exatamente o que o sistema quer. A literatura fácil, a literatura fast food é o soma da nossa mente. E nesse ponto, Nietzsche volta a ser atual. Preferes o conforto ou a liberdade? Porque as duas coisas juntas não são possíveis. Aceitar o incômodo é a única forma de não ser manipulado. Quando nós lemos um livro difícil, pode ter aquele momento que dói, mas de fato há o pós, que é o despertar. Você não lê Hurlix para se sentir bem, mas sim para construir consciência. E hoje, consciência é um luxo. Então, Aldous Huxley não previu o futuro, mas sim entendeu profundamente o ser humano. O perigo não é o totalitarismo político, mas esse prazer que nos mantém obedientes. E se existe uma lição em Admirável Mundo Novo, a lição é essa aqui. Quem troca consciência por conforto perde as duas coisas. Então feche as abas, desliga a soma do feed e leia devagar. E eu te vejo no próximo vídeo.